E aí uma coisa que a gente agora está tentando fazer e tentando trazer, e eu espero contar muito com o seu apoio de vários outros agentes culturais, para que a gente faça com que o investimento de Lei Rouanet feito pelas empresas do Amazonas fique no Amazonas. Acho que esse é o grande desafio que a gente tinha que buscar o maior número possível de agentes públicos, de agentes culturais, para dizer assim, para você ter uma ideia, você tem noção, na pandemia, o ano de 2020, nós tivemos um valor significativo de investimento em Lei Rouanet. 2021, mais significativo ainda. 2022, um pouquinho menor que 2021, mas nós estamos falando de 3 anos que nós estamos falando de um período de pandemia. Sabe quanto foi investido? Total. 78 milhões de reais. E você sabe melhor do que qualquer um de nós o quanto os artistas sofreram durante a pandemia, né? Porque 2020 praticamente parou, né? 2021 parar, também. O último a voltar. E o último a voltar. E houve investimento em Lei Rouanet por empresas do Distrito Industrial de Manaus. Foi o maior investimento da história em 2021, 32 milhões de reais. E menos de 10% ficaram no Amazonas. Então isso tem que ser algo que tem que ser muito cobrado. Vai pra cultura, né? Assim. Não vai para a cultura. Só que você pega a empresa que mais investe em Lei Rouanet do Distrito Industrial, que tem incentivos aqui na Zona Franca de Manaus, investiu ano passado, ano retrasado, em torno de 6 milhões de reais. Nem um centavo em Manaus. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e nada aqui. Só que a renúncia fiscal que ele pega aqui. Entendeu? E aí não tem o poder público para cobrar. Eu acho sacanagem, entendeu? É justo. Caramba. E com relação ao projeto em si, você eu tenho uma ideia e tudo, quais são os caminhos? O que a pessoa tem que fazer? Eu não tenho dificuldade hoje, nós ganhamos uma expertise, porque a primeira coisa que tinham... Daqui a pouco a gente abre para as perguntas. Porque a primeira dificuldade que eu tinha no início, eu falei, cara, esse projeto deve ser bicho-papão, né? Você sabe que médico é meio CDF, né? E aí eu falei, bicho-papão, não deve aprovar, não deve o quê? Eu passei 3 meses estudando mais de 500 projetos. Hoje, modéstia à parte, o projeto que você der pra gente, a gente faz. E aprova. Entendeu? Eu tenho um amigo que é o Chiquinho, que ele é fenomenal também em projeto. A gente planilha o projeto, a gente escreve o projeto. Mas uma grande coisa que eu falei assim, o difícil não é aprovar o projeto. Tem muita gente que vem de São Paulo, do Rio e tudo, e para fazer os projetos se aprova aqui, mas o Manauara não faz. Tem projetos aprovados no Amazonas, só que o grande problema, eu acho que a gente tem que superar essa fase do projeto, porque não tem problema fazer projeto, eu não vejo problema. Nosso problema hoje porque é captação. Tem muita burocracia também, né? Não, o problema é captação. O projeto não é difícil fazer. Mas a captação não pode ser feita pelo polo industrial, das empresas que estão na... Não só pode, como deve. Que elas deveriam, acho que, ter uma legislação estadual de dizer assim, ó, você tem renúncia fiscal aqui, você tem que investir aqui. Acho que o primeiro passo seria o poder público, porque quando você tem um projeto aprovado no CAIS, que é o Conselho de Administração da SUFRAMA, para você dar renúncia fiscal, dar isenção fiscal para alguma empresa, essa empresa tem uma renúncia fiscal gigantesca, não recolhe ICMS aqui, não recolhe impostos federais aqui, tem a renúncia fiscal e ainda pega o fruto dessa renúncia e investe em outro estado. Porque o que gera investimento social, investimento em saúde, é fruto dos impostos, né? O cara paga ICMS, o governo pega esse ICMS e reverte para cultura, para saúde, para educação. Só que muitas dessas empresas têm renúncia, ela não paga. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho empresa A, B, C. Aí eu tenho aqui 100% do meu projeto aprovado aqui, né, para essas empresas. A empresa A, ela pode ficar com 100% se ela quiser? Pode. Eu posso fatiar para 10 empresas, eu posso dar para uma empresa só, porque o que nós estamos falando não é de renúncia fiscal. Esse imposto da Lei Rouanet é um imposto baseado no lucro. Então a empresa tem um lucro X e ela tem que pagar, ela pode doar até 4% do valor desse lucro.
Vamos pegar uma empresa... Ele é presumido não, né? Não, tudo lucro real. Já o lucro mesmo. Lucro real. Vamos pegar uma empresa, por exemplo, que ela teve durante o ano de 2022 100 milhões de lucro líquido. Ok. Ela pode doar 4%, ela pode doar 4 milhões de reais. Se você pegar, depois eu vou até passar as planilhas para quem quiser, tem uma empresa do distrito que ela teve 150 milhões de lucro. Então ela doou 6 milhões de reais para a Lei Rouanet. E aí ela doou lá embaixo. Cara, 6 milhões de reais doado para o Amazonas, a gente muda a questão da cultura. Porque não é para ir para SEC. Esse dinheiro aí não eu é para quero te perguntar, tu tem esse dado de quais os projetos, qual o valor de projetos aprovados para cá, pro Amazonas, por exemplo? Tem essa... Infelizmente eu tenho. Nossa, vai. Deixa eu me preparar aqui, deve sentar direito aqui, vai, pode falar. Eu sei que é pouco. Se você pegar 2022, vamos pegar vamos falar 2022, desse ano, 2021, nós tivemos... Você me permitir para a gente falar o número real, porque como nós estamos falando com uma empresa grande, para elas não ficarem bravas com a gente... Aqui eu tenho um papel que tem todos os investimentos das empresas no ano de 2020, 21 e 22. Eu tenho desde 2006, mas aqui é um resumo. Você pegar as grandes empresas em 2021, investiram 33 milhões em Lei Rouanet. Aí você tem o CNPJ e a empresa aqui. Quanto ela investiu em Lei Rouanet? Caraca. Aí você fica... Assusta, né? Sei que o nosso... Não, pois é, aí eu quero saber, pra cá não tem como saber. Não. Porque essas empresas estão aqui, isso aqui é fato, eu conheço quase todas daqui. Não vou nem citar os nomes, não precisa, mas... Eu vou te assustar agora. Aí você vê aqui, ó. Eu já tô assustado aqui. Aqui tem a lista dos projetos. E aí você vê se você acha um com a Amazonas aí. São todas as empresas que estão aqui. Aí são os projetos, tem uma coluna aí que são os estados, né? Pois é, aqui tá tudo Amazonas. Não, aqui é quem investe. Ela é do Amazonas, aqui tá. são os estados. Aqui onde ela tá, né? É pra onde vai? Pra onde vai? Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul. Meu Deus. Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná. Olha, tem um Amazonas. Acho. Caramba. Tinha que ser essa empresa, né? Não vou citar ela não, mas tinha que ser ela. Cara, incrível. E é só essa. Mas só que mesmo ela, tu vê aqui, ó. E tem um valor aqui? Tem 200 e poucos mil reais. Né? Não, 40 mil. Tá aqui, 200 mil. Mesmo ela, olha aqui o quanto ela investiu. 273 e quanto ela investiu no Amazonas. Um pouquinho mais de 10%. Entendeu? Mesmo ela. Sim. Cara, uma lista, sem brincadeira nenhuma. E é direto do site. 50 empresas aqui, tem frente e verso aí, tem frente e verso. Eita ferro, Só tem essa do Amazonas mesmo. Nossa, de 33 milhões chega a dar uma raiva isso aqui, não dá não? De 33 milhões de reais que foram investidos em Lei Rouanet, 230 mil investido por uma empresa daqui, aqui no Amazonas. Que é assim, o que me deixa feliz é porque ela é genuína, né? Mas interessa, as empresas do Polo estão quantos anos aqui em Manaus instaladas? Década de 60, né? Começaram a se instalar, anos. Tem empresas aí da década de 70, 80... Então, isso gerou uma frustração, mas um dos lemas da nossa empresa é que a gente fala assim, a Amazon Produções é uma empresa que desafia horizontes. Por quê? A gente não adianta colocar que nós vamos ter uma cultura diferenciada se as pessoas acharem que só pode vir para cá para usufruir dos benefícios fiscais daqui e não contribuir essencialmente com a nossa cultura. E não é contribuir trazendo a cultura e querendo impor a cultura do Sul aqui para nós. Não, nós temos a nossa cultura, tanto é que os movimentos que são dados, nós estamos em época de carnaval, todo mundo elogiando, os movimentos que são dados aos carros alegóricos no Rio de Janeiro e São Paulo são de artistas amazonenses. Você sabe muito bem disso. Sim. Então, assim, nós precisamos ter um olhar e não complexo de vira-lata. Eu fico muito